então, pessoal, com mais uma pergunta aqui no quadro com a palavra o pastor. A pergunta é a seguinte: como guardar a minha mente de pensamentos torpes, pensamentos imorais? Fiquei pensando, talvez a solução para resolver esse problema, para vencer esse pecado, esse pensamento é morrer. Acho que é o único jeito. É brincadeira, viu? É claro que é brincadeira. Essa é uma área muito sensível da vida humana, não é assim? A gente sabe que quando nós olhamos as principais áreas de tentação, né, na vida de uma pessoa, de um crente, sem dúvida a questão do dinheiro, o poder e também essa área da sexualidade, seja ela em que nível for. Todo cristão ele trava uma luta sobre isso, sobre palavras, sobre a maneira como ele realmente se expressa, e como Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se nós falamos palavras torpes, é porque, de fato, nós temos pensamentos torpes. Então, a fonte, a origem, então, do problema está no nosso coração. E não tem outro caminho para a gente, para vencer esse problema, se não tratar do nosso coração. O problema é que, às vezes, a gente quer resolver isso sempre de forma setorizada. Ou seja, a gente quer tratar o problema especificamente. Mas nós nos esquecemos que palavras torpes, como eu já disse, é uma reação, é uma resposta daquilo que nós somos, daquilo que nós temos dentro de nós. E aí, nesse ponto, a gente tem que observar realmente o nosso coração. O que está dentro do nosso coração? Aí, nesse momento, a gente abre a caixa para verificar realmente que nós estamos levando lá para dentro. Ou como que nós temos tratado essa questão na nossa vida. O certo é que nós não temos como viver uma vida que agrada a Deus sem tratar essa questão de pureza. Então, a pureza de pensamento, pureza moral, ela é extremamente importante. Então, ao olhar a Escritura, ao observar, eu me lembro do texto de Paulo aos Coríntios. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 diz: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Bom, então, eu acho que tudo começa aqui. A conversão a Cristo, ela precisa influenciar a nossa maneira de pensar. Nós, antes de nos convertermos, nós somos escravos do pecado. E como escravos do pecado, a gente faz a vontade da carne, a vontade dos pensamentos. Então, ao nos entregarmos para Cristo, ao nos identificarmos como servos, discípulos de Jesus Cristo, e aqui parece que o espírito da pergunta é para pessoas que já são convertidas, então deve evitar pensamentos imorais. Então tudo começa com verificar se de fato ela é uma pessoa convertida, se ela realmente já viveu uma transformação, se é uma pessoa regenerada. Então isso é o primeiro ponto. E segundo, que há um aspecto comportamental. Nós aprendemos a falar, aprendemos observando, ouvindo, repetindo. Então nós temos que trocar padrões pecaminosos por padrões santos, por padrões agradáveis a Deus. E aqui, nesse texto que eu li, ele é muito emblemático, porque embora eu não tenha colocado aqui o contexto, não há tempo para isso, mas ele é um princípio muito importante. Princípio que nós devemos levar todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, quando eu penso em pensamentos, palavras torpes, pensamentos imorais, eu sempre me lembro de uma cobra. O pessoal aí da Sociedade Protetora dos Animais me perdoe de citar esse exemplo, mas lá antigamente, no interior, na roça, quando a gente matava uma cobra,
era algo interessante. A gente matava a cobra, mas ela continuava ainda se remexendo. Por mais que você, às vezes, tentasse pará-la, ela continuava se remexendo. Então eu acho que quando a gente se converte a Cristo, algumas áreas da nossa vida ainda continuam se remexendo, ainda continuam manifestando aspectos rebeldes. E aí esse é um trabalho constante. Então, verificar a conversão, mudar a maneira de pensar obediente a Cristo, lembrar o que Paulo diz lá em Romanos 12:2, né? Que nós devemos transformar-nos pela renovação da nossa mente. Lembrar o que Paulo diz aos Filipenses 4:8, que nós devemos ocupar nossa mente com coisas boas, aquilo que é realmente honrado. E mais do que isso, quando nós vamos para Efésios 6, falando da armadura de Deus, uma das partes que deve ser guardada é a cabeça. E ali é uma referência ao que a gente pensa também. Então, com oração, com treinamento, com dependência, com lançar na cruz, eu acho que a gente consegue vencer. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu me converti já com 19 anos e eu era jogador assim, amador de futebol, xingava muito. No futebol a gente geralmente tem o hábito de xingar muito. E eu me lembro que quando eu me converti foi um treinamento. Hoje, eu não tenho o hábito de falar qualquer tipo de palavrão. Abomino, não gosto. E sobre propriamente o pensamento impuro, que é uma outra categoria, o princípio é o mesmo. Jesus falou que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será puro. Então, vamos lá. O problema está no coração. Então tem que tratar o coração. Isso serve para qualquer outro aspecto de pureza moral, pureza espiritual. Então é isso. Espero ter ajudado. Mais uma vez, quero deixar aí a nossa gratidão por você estar assistindo esse vídeo. E quero convidar você, por favor, não se esqueça de dar um like no vídeo, de compartilhar e também de fazer um comentário aqui apreciando ou alguma observação que você acha interessante.